hoje, 26 de setembro de 2018, estamos chegando no finalzinho de setembro, já estamos na primavera e a alegria continua no lado do Atlético Itajaí, que continua invicto na Série C. Teremos também a participação do Clube Náutico Marcílio Dias jogando hoje na cidade de Brusque contra a equipe do Brusque. E o Almirante Barroso, que vai pegar na quinta-feira. É quinta-feira o Almirante Barroso? Almirante Barroso é hoje também. Hoje também. Hoje também. O Almirante Barroso vai pegar a equipe do Operário. Então, falando em Almirante Barroso, a situação do técnico René já está definido. René agora está na coordenação técnica. E alguma novidade no Almirante Barroso? Algum nome novo surgindo na última hora, não? Olha, Ládio, ontem eu estive acompanhando o treino do Almirante Barroso, do técnico Chiquinho Lima, e realmente eu fiz essa pergunta pro Chiquinho, pro Nenê Vanucci. O René também hoje está na coordenação ali de futebol. Eles estão com 27 atletas no elenco, então não chega, a gente acompanha o treino do Almirante Barroso, a parte de finalização, porque a parte técnica e tática, a equipe lá, o Chiquinho e a coordenação técnica pediu gentilmente que a gente não filmasse essa parte de movimentação. Por sinal, um treino muito bom na parte técnica e tática, ele corrigiu linha de impedimento, posicionamento e saída de contra-ataque. Então, vi um treino muito movimentado, muito bem feito pelo Chiquinho Lima ali, o novo treinador do Almirante Barroso, e perguntei para ele que o Clube Náutico Almirante Barroso já teve 2 resultados. Teve o empate na cidade de Tubarão, teve a derrota na estreia para o Brusque surpreendente e falta apenas um resultado para o torcedor, que é a vitória e se ela viria no jogo do Operário de Mafra. Aí a gente entrevistou o Chiquinho e ele passou essas informações para a gente. E o Operário, por exemplo, o Operário ele vem nessa competição mais como coadjuvante, ele não vem para brigar. Pelo que eu vi no primeiro jogo, o Operário perdeu para o Internacional, jogando lá em Lages por 2-0. No segundo jogo, tomou 5-0 jogando em casa com a equipe do Brusque. O Brusque é uma equipe forte, adversário do Marcílio Dias hoje, e agora enfrenta a equipe do Almirante Barroso, que tem uma derrota, um empate, e agora precisa fazer a vitória. O que o Chiquinho fala? Vamos dar uma olhadinha do que o Chiquinho falou na entrevista sobre o Operário de Mafra. A equipe conseguiu um importante resultado lá em Tubarão, no Brusque, ali contra o Brusque, realmente foi uma surpresa. E agora, entre uma derrota e um empate, falta só a vitória. De que forma o Almirante Barroso joga contra o Operário de Mafra? Nós vamos buscar essa vitória até para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução, de crescimento dentro da competição. Mas, claro, respeitando a equipe do Operário, sabendo que existem profissionais de qualidade lá também, mesmo com o momento adverso. A gente tem que ter humildade, saber jogar o jogo, que vai ser um jogo muito arriscado, um jogo de alto risco, porque a responsabilidade da vitória vai ser da nossa equipe por jogar em casa. Então nós temos que ter sabedoria, equilíbrio, saber trabalhar bem a bola, saber utilizar aquilo que nós temos de ponto forte, que é a dinâmica e a velocidade dos nossos atletas, para que a gente possa achar o desequilíbrio da equipe do Operário e fazer por merecer as oportunidades de gol. E vai ser fundamental no jogo de amanhã, na hora que nós tivermos a oportunidade de sermos cirúrgicos, porque a gente sabe da dificuldade e os atletas são sabedores da responsabilidade e do que pode nos proporcionar no que diz respeito à classificação, à tabela, a vitória amanhã. Então é em cima desses aspectos que nós vamos trabalhar para procurar vencer, mas volto a frisar, respeitando a equipe do Operário, com humildade, com sabedoria, mas sabendo que o mando de campo é nosso, é o primeiro jogo que nós vamos jogar diante do nosso torcedor, dentro do nosso campo, então nós temos que fazer valer o mando de campo. Tá, então, o Almirante Barroso joga esta partida em casa, depois não sai porque vai jogar aqui contra o Marcílio, e depois ele joga em casa novamente contra o Internacional. Então são 3 jogos aqui na cidade de Itajaí, só um jogo que é aqui no estádio Doutor Ciro Luz. Ele joga essa partida contra o Operário, joga contra o Marcílio e depois joga em casa contra a equipe do Internacional, terminando aí a primeira fase. Então é de suma importância o resultado positivo. Eu estava ali observando o treinamento, você que está mais lá no campo, fazendo o dia a dia, tanto de Marcílio Dias quanto da equipe do
do Almirante Barroso e até o próprio Atlético Itajaí, ô Igor, por que não se faz mais o treino coletivo? Por que só faz treino tático? Tem uma explicação para mim? Não, eu acho que o futebol brasileiro, ele começou de uns anos para cá a mudar a sua tática de treinamento. Ele se espelhou muito no futebol da Europa. Então eu conheço bem o futebol lá fora, até porque já tive lá. Então a gente vê muito este treino lá na Europa. Então como começou a aparecer muitos resultados, conquista de Copa do Mundo, e foi se vendo esta forma de treinar lá na Europa, o brasileiro foi adaptando a essa forma. Mas é claro que eu também sou da opinião que o coletivo, o jogo realmente, ele torna mais real o treinamento e ajuda mais na dinâmica da preparação para o próprio jogo, valendo 3 pontos ali. Eu acho que o jogo muito parado, finalização, principalmente o tipo de finalização, posso citar que eu vi um lá fora na Europa, eles fazem o 4 contra o goleiro, praticamente 20 minutos, treino de 4 atacantes contra o goleiro, treinando somente isso. Então, tu começa a imaginar qual é a possibilidade de, durante o jogo, chegar a 4 atacantes contra o goleiro. Então, eles treinam isso. É uma forma, na minha opinião, errada de treinar. Tem que ter os defensores ali, mas o coletivo, no geral, ali, quanto mais tempo, mais se entrosa a equipe para o jogo. Então, você, na sua ótica, é o espelho da Europa que os nossos treinadores estão pegando? Ah, com certeza, Eladio. Pelo que eu vi lá fora e pelo que eu vejo a forma de treinar, alguns treinos que eu acompanho aqui, é praticamente idêntico aí o que eles fazem lá fora, principalmente em termos de posse de bola, é o que eles mais fazem lá fora, e esse tipo de treinamento reduzido e finalização. E um detalhe também, Igor, até nós estávamos aqui conversando com o Teco, quando o Teco esteve aqui nos dando a entrevista, e o Teco estava preocupado que o Tubarão, naquela oportunidade, o Tubarão sabia, conhecia a equipe do Marcílio Dias, estudou os jogadores do Marcílio Dias. Isso é uma tendência nos clubes brasileiros? Hoje é uma tendência. Hoje eles têm até aquele mapa que a gente diz que é o mapa do calor, que ali pelo calor, ali pelo que fica aceso no mapa, tu sabe em cada posição que o jogador mais atua, e dependendo do jogador, se ele realmente for um ótimo jogador e no setor que ele mais atuar, é naquele setor ali que eles vão minar a participação para que facilite o resultado do jogo. E você concorda com esse tipo de trabalho que estão sendo feito pelos nossos treinadores? Dependendo do jogador que vai atuar, sabendo que o jogador faz a diferença realmente na equipe, aí ali até eu concordo. Em termos de treinamento, não. Em termos de treinamento, eu vejo um treinamento melhor no coletivo, corrigir o time jogando coletivamente, jogando o campo inteiro e aí corrigindo posicionamento, principalmente bolas paradas, que hoje a gente vê pouquíssimos gols de bolas paradas de escanteio e de falta. Geralmente é aquela falta que o jogador quer acertar o ângulo, quer acertar a gaveta ali, então só se faz isso aí. A gente sabe que a jogada ensaiada na falta, ela é uma arma poderosa, tanto é que quem acompanha o futsal aí sabe que é um jogo de xadrez. O meu entendimento é que realmente os nossos treinadores está faltando a eles um pouco mais de astúcia, um pouco mais de criatividade. Haja vista que nós estamos vendo o seguinte, esse treinamento que você fala, que lá na Europa, que não sei aonde, sai 4 para chegar no goleiro, mas não tem defensor nenhum. Não. Aí chega na hora do jogo, vai ter um obstáculo lá. Fiz essa pergunta. Aí vai chegar ao hospital. Fiz essa pergunta. Qual é a lógica desse treinamento? Chega 4 contra o goleiro durante 20, 30 minutos. Se treina de segunda a sexta, reduzido do meio campo para trás, naquele reduzido. Chega no sábado, no domingo, vai jogar o campo inteiro. De que forma eles vão atuar jogando o campo inteiro? De que forma eles vão combater um ataque? Se ali tu treina que não tem defensor, não tem como combater desse jeito. O nosso futebol, ele veio de longa data, ele teve algumas alterações e a última alteração que eu me lembro foi o falecido Coutinho. Ele criou o tal de overlapping. Ele criou esse overlap. Então todo mundo começou a fazer overlap. Todo mundo, nem sabia o que era overlap, mas estava fazendo overlap. Agora, no meu conceito, os treinadores acabaram com o treinamento coletivo porque os treinamentos coletivos estão sendo assistidos pelos torcedores. E os mesmos erros que acontecem no jogo oficial acontecem no treino e o treinador também não enxerga, não corrige.
Eles têm que voltar à época antiga, onde o treinador pegava o apito e parava o treino e observava os lances, observava a movimentação dos seus jogadores. Hoje não se faz mais essa observação, não tem mais essa cobrança. Então eles têm aquela cobrança de chegar com 4 na frente da cara do gol, sem obstáculo. O dia que eles viam obstáculo, eles dizem, esse aqui não estava aqui, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar lá para chutar a bola no gol? Exatamente. A realidade do que vai acontecer no jogo, tu vai ver essa realidade dentro do coletivo, no campo inteiro. Então, naquele momento ali que o treinador para e diz, não quero essa bola assim, eu quero que toque, passe por trás, receba e faça cruzamento. Quando ele chegar no jogo valendo 3 pontos, essa situação vai acontecer. E naquele momento, ele vai saber que ele vai fazer aquilo ali porque ele fez no treino e ele vai lembrar que no treino ele fez e aquilo ali vai acontecer no jogo, enquanto que num campo reduzido não é aquilo ali que vai acontecer no jogo. Tá, e o Chiquinho, depois desse treinamento, já tem o 11 escalado ou ele esconde a escalação para só, momentos antes do jogo, oferecer à imprensa a escalação oficial do Almirante Barroso, que vai enfrentar a equipe do Operário? Ontem eu perguntei em off para ele, até citei que eles tinham pedido para não gravar o coletivo, realmente ele falou, olha, agora eu ainda não tenho. Ele usou como argumento que eu ainda estou chegando, ainda estou conhecendo, estou conversando com o Nenê Vanucci e acredito que somente amanhã, que seria hoje, quarta-feira, a gente possa definir a equipe que vai jogar contra o Operário de Mafra, que por sinal é uma equipe que não vem de bons resultados, mas a gente tem que ter cuidado que é uma equipe bem organizada e que pode surpreender e depois vai fazer falta esses 3 pontos. Eu acho que primeiro o Chiquinho tem que se preocupar com o time dele, o Almirante Barroso, criar uma filosofia de jogo, determinar os seus jogadores numa maneira de jogar, independente de ser contra o Operário, de ser contra o Marcílio, de ser contra o Brusque, ser contra o Tubarão, a filosofia de jogo tem que ser implantada. Se você for preocupado com o adversário, esse jogo eu vou jogar mais atrás, esse jogo eu vou jogar mais na frente, esse jogo eu vou jogar de maneira. E aí eu não consigo entender, não consigo botar na minha cabeça que o jogador de futebol, ele tenha essa capacidade de, em cada jogo, criar uma expectativa, criar uma movimentação diferente. Não consigo entender. Eu vejo dessa forma também. Tem que haver uma filosofia de jogo, tu tem que ir para o campo assistir o jogo e ver que aquilo que tu treinou está sendo feito. Não pegar a bola e ficar na dúvida de onde vai tocar, para quem vai tocar, o que fazer com a bola. Tem que ter essa filosofia de como deve ser o jogo. Então vejo futebol muito completo, até critico às vezes quando tem que bater um pênalti, que o jogador chega na dúvida de onde ele vai bater. Então ele tem que treinar, ele tem que fazer e o técnico tem que saber que ele faz aquela função daquela forma, por isso fica mais tranquilo de efetuar o trabalho. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência vamos falar também do jogo do Marcílio Dias e vou dar umas pinceladas aqui nesse assunto que nós estamos falando aqui de treinamento e preparação das equipes para as competições. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, inclusive com a tabela da Copa do Brasil que vai pegar fogo hoje à noite. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será palco amanhã do jogo do Atlético Itajaí vai ser o Atlético Itajaí contra o Orleans. Dentro da linha de raciocínio do que nós estamos aqui de treinamento, eu estive no jogo do Marcílio Dias, e teve muita gente que não gostou do jogo do Marcílio. E eu, particularmente, gostei da postura da equipe, gostei dos laterais, gostei do volante o Jonathan. E algumas correções teriam que ser feitas. E essas correções só poderão ser feitas no treinamento coletivo. Se não houver treinamento coletivo, o treinador não tem capacidade para orientar o jogador daquilo que ele quer dizer. E eu quero dizer o seguinte, o Juninho Tardelli é um jogador que encaixou bem na equipe. Só que o Juninho Tardelli, ele tem que botar na cabeça dele que é um jogador de armação e finalização. Ele é um homem que está, primeiro, carimba a bola, trabalha ela e se apresenta. Ele está querendo se apresentar antes de trabalhar a bola. Então, é uma correção que tem que ser feita no comportamento do próprio jogador que vai entrar no esquema para poder fazer com que o centroavante participe, fazer com que os laterais participem, fazer com que os atacantes participem.
E esse é o tipo de correção. Mas se não tiver um treinamento coletivo, é o seguinte, eu quero ver esse time jogar como jogou lá contra a equipe do Internacional. E vai jogar. Aí eu vou observar. Eu vou ver o vazio que tem na direita, vou ver às vezes o lateral esperando a bola para receber e a bola não chega nele porque o jogador não enxergou. Ele tem que olhar. A função dele é olhar. Esse time tem que ter um norte, tem que ser um sul, tem que ter um pensamento global. Todos têm que estar sintonizados dentro do próprio jogo. Mas, e esse jogo contra o Marcílio, do Marcílio Dias, hoje contra o Brusque, é um jogo pedreira mesmo. E os novos atletas que estavam para chegar, já chegaram, já estão no bid, vão entrar. Eu, na minha filosofia, pelos jogadores que atuaram, eu acho que eles vão ter que esperar para entrar. Realmente, chegou um zagueiro chamado Wendel, que vai ser registrado no BID. Ele era do Mirassol, realmente um jogador que tem um potencial muito grande, um zagueiro, vai ser registrado no BID. Acredito que já é um zagueiro que deva chegar para a Série A do Campeonato Catarinense, porque não adianta chegar agora na sequência da Copa Santa Catarina já rescindir contrato para o ano que vem. Acredito que deva ficar já para o ano que vem. É claro que se mostrar trabalho ali. Mas o Marcílio hoje tem um desfalque importante no meio-campo. O Arthur Feitosa não deve jogar hoje. Ele acabou se lesionando no último jogo frente ao Internacional de Lages e hoje deve estar fora contra a equipe do Brusque. Acredito que ali naquele setor talvez seja a vez do Max atuar, deva entrar no lugar do Arthur Feitosa. Não deve ter haver grandes mudanças, deve ser Luiz Carlos no gol, Aleph na lateral direita, Léo Rigo e Rogério na zaga, o Jonathan, o volante, Victor Lindenberg, o lateral esquerdo, Abner, aí acredito que no lugar do Feitosa deva ser o Max, o Léo Ávila, acredito que não deve sair da equipe, Juninho Tardelli com a 10, o centroavante, na minha opinião, é jogo para entrar o Schwenk, mas acredito que o Teco deva manter o Sabiá, na minha opinião. Eu também manteria o Sabiá, porque o Sabiá é um jogador que dá um calor na equipe, aí que eu estou dizendo, se esse meio jogar, o Sabiá melhora 60%, ele cresce 60% no jogo, porque esse meio vai fazer com que o Sabiá, na sua movimentação, ele possa receber a bola, finalizar, ter oportunidade, e quando você se aproxima do Sabiá, aí falta aquele que vai armar o jogo, aí essa bola não chega, quando chega com dificuldade. Então, eu colocaria a equipe do Sabiá. Max e Juninho Tardelli, os dois têm a mesma característica de jogo. Tem que se observar quem vai carimbar a bola. Vai ser o Max? Vai ser Tardelli? Eu ficaria mais com o Tardelli, para carimbar e distribuir. Soltaria um pouquinho mais o Max. Por quê? Porque ele precisa jogar com dois homens de meio, jogando mais à frente, mais próximo dos seus atacantes. E vai enfrentar o quê? Uma equipe do Brusque que vem com 6 pontos. Dois jogos, 2 vitórias. Os adversários do Brusque. O Brusque ganhou do Almirante Barroso e o Brusque ganhou também do Operário. Esse jogo é um jogo que vai fazer o tira-tema entre Clube Náutico Marcílio Dias e Brusque. Realmente, o Brusque hoje, pelo que a gente já acompanhou ali do elenco do Brusque, ele é uma das melhores, se não for a melhor, é uma das melhores equipes dessa Copa Santa Catarina. O Brusque, para o torcedor ter conhecimento, enquanto que o Marcílio busca a conquista da Copa Santa Catarina para conseguir o acesso a uma Copa do Brasil, o Brusque hoje já disputou 4 Copas do Brasil, já teve a oportunidade de disputar 4 Copas do Brasil. Então, uma equipe bem calibrada, uma equipe bem entrosada, e o Brusque, o técnico ali, o Pingo, realmente, ele não está satisfeito. Inclusive, ele falou que criticou o gramado do Augusto Bauer. Para ele, não existe como o time jogar na situação atual, que ele mais preza, que é posse de bola e passe. Então, ele vê que mais um adversário da equipe do Brusque é a situação do gramado lá do Augusto Bauer, enquanto que o Marcílio Dias também não tem muito assim o que reclamar, até pela situação do gramado aqui do Gigantão aqui, não vai mudar muita coisa para a equipe do Marcílio Dias. Falar em Gigantão, lá de gramado, vamos botar aí 95% confirmado que o gramado do estádio Hercílio Luz vai ser sintético. O presidente disse que tinha novidade, talvez aí seja essa novidade. Hoje pela manhã, praticamente confirmado aí que o gramado do Gigantão do Hercílio Luz vai ser um gramado sintético, e após o clássico no domingo já começa o trabalho ali no gramado do Hercílio Luz. E essa chave aqui do Marcílio
Tem o Brusque como líder com 6 pontos, o Marcílio Dias está em segundo lugar com 4, uma vitória e um empate. O Internacional tem uma vitória e uma derrota. O Tubarão tem 2 empates. O Almirante Barroso tem 1 empate e uma derrota. E o único que não ganhou ninguém foi a equipe do Operário. Então é 2, 3, 4, 6 pontos. E na rodada de hoje pode até dar uma clareada na situação e esquentar mais os tamborins para o próximo jogo, a próxima rodada, que é o grande clássico entre Almirante Barroso, ou melhor dizendo, Clube Náutico Marcílio Dias e Almirante Barroso, porque o jogo vai ser no estádio Dr. Hercílio Luz. Nós vamos aí à tabela da Copa do Brasil, vamos ver o que nós temos aí, para depois então entrarmos no jogo do Atlético Itajaí, que também está programado para quinta-feira, e falarmos um pouco mais sobre esse jogo do Marcílio Dias e Brusque. O Campeonato Brasileiro da Série B, na 29ª rodada, que foi realizada na terça-feira, Fortaleza 2, São Bento 1, Ponte Preta 0, Brasil de Pelotas 1. As nossas equipes da Série B só jogam no final de semana, sábado, e só sexta e sábado jogam as nossas equipes. O Atlético Itajaí já está definido, vai jogar mesmo no estádio Dr. Luiz, amanhã. Tem treinamento hoje do Atlético Itajaí? O Atlético Itajaí define o seu time titular para amanhã à noite. Hoje à tarde, 15 horas, o Atlético Itajaí treina aqui no Hercílio Luz, no Gigantão, aqui no centro da 15 cidade. horas. 15 horas. Então, torcedor que estiver pelo centro, estiver dando uma caminhada por ali, o pessoal que tiver interesse em dar uma olhada nessa organização da equipe do Itajaí, que por sinal é um belíssimo trabalho, dá uma olhadinha ali, entra no estádio, treino aberto ali e acompanha o treino do Clube Atlético Itajaí hoje, 15 horas ali no Gigantão, no estádio Hercílio Luz. A arbitragem já definida do jogo amanhã do Atlético Itajaí contra o Orleans é Charlie Wendel Deret, assistente número 1, Gisele Casari, e assistente número 2, Laís Silva. Então, um trio todo feminino para apitar o Clube Atlético Itajaí, o Orleans. Já o Almirante Barroso e a equipe do Operário de Mafra, o ato Edson da Silva, um itajaiense, vai apitar este jogo. Assistente número 1, Alessandro Bittencourt, e número 2, o assistente número 2, Éder Miguel. E o Brusque e Marcílio Dias, o ato é Marcos Vinícius de Oliveira Martins, assistente número 1, Bruno Müller, e o assistente número 2, o José Roberto Larotti. E aí nós temos hoje também a rodada aí, que os corações estão aí se palpitando. Nós teremos a Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo 0-0, e o Cruzeiro contra a equipe do Palmeiras lá em Minas Gerais. Primeiro jogo, o Cruzeiro ganhou por 1-0 do Palmeiras. Tem palpite aqui nessa aqui? Principalmente aqui nesse jogo, Corinthians e Flamengo? Pelo elenco do Flamengo e do Corinthians, o palpite mais forte seria no Flamengo, mas por o Corinthians estar jogando na sua casa, estar jogando nessa situação ali, e ontem o que aconteceu no treino do Corinthians, que foi algo assim assombroso, 40 mil torcedores estiveram presentes ontem no treino do Corinthians. A diretoria do Corinthians faz esse tipo de promoção, porque muitos torcedores daquela região são uma torcida mais humilde, vamos dizer assim, situação financeira difícil, às vezes não pode ir no jogo do Corinthians, então o treino é aberto, e aí quando é aberto ontem, 40 mil pessoas assistiram o treino do Corinthians. Então, esta é a grande dificuldade do Flamengo. Então, vejo um jogo bem equilibrado. O Flamengo tem uma equipe melhor, mas o Corinthians joga em casa com o apoio da torcida. Então, neste jogo aí, vejo um equilíbrio muito grande. E no Corinthians... Tem que haver vencedor, né? Tem que haver vencedor, Porque se houver empate, vai para pênalti. Porque 0-0... realmente aí se houver empate ali, então, mas eu acredito que vai haver vencedor, Hoje, se fosse para, na dúvida, acredito que pelo elenco, pela tranquilidade ali, deva dar o Flamengo. Se não der o Flamengo, acredito que o técnico não deva continuar o seu trabalho, até porque nessa situação deva ser a última chance dele. E no Cruzeiro e Palmeiras, aí é casca grossa, né? Aí nós temos de um lado o Filipão e do outro lado o Mano. E o Filipão aí, ele é o rei das Copas, aí ele tem uma experiência muito grande ali. Acho muito difícil, mesmo assim, o Filipão conseguir um bom resultado. Acredito que está mais para o Cruzeiro do que para o Palmeiras. O Palmeiras, ele vem numa crescente dentro do Campeonato Brasileiro e vem também numa crescente na Libertadores, onde conseguiu fazer uma vantagem de 2-0 sobre o Colo-Colo, e tem esse jogo aí que é uma pedreira realmente, enfrentar a equipe do Cruzeiro e ter que vencer o jogo,
com uma diferença de 2 gols. Vamos ver quem vai chorar mais e quem vai chorar menos. Amanhã estaremos contando a história desses 2 jogos e também do próprio rodada do campeonato da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, Copa Santa Catarina. Um abraço e até amanhã.